Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento com César não andava e não tinha mais jeito. E depois de 25 anos de casados, o meu marido chegou a uma conclusão de que o melhor era cada um seguir o seu destino. A gente já não tinha mais sexo, inclusive. O César chegou a ir para um outro quarto na casa, porque dizia que eu roncava muito, sem contar que o meu marido não tinha mais paciência com nada. Reclamava do nosso neto, reclamava da música que os nossos filhos ouviam. Reclamava que tinha muita visita em casa. Gente, ele só não reclamava dele porque não dava tempo. Mas do resto, César se tornou um resmungão de mão cheia. E eu tentava relevar porque os nossos filhos estavam na fase de trazer amigos em casa. E eu gostava da alegria que os nossos filhos transmitiam. Júnior e Ives eram dois rapazes maravilhosos e faziam de tudo para nos agradar. Mas nada agradava o César. O meu filho caçula, o Ives, acabou engravidando uma moça. E os dois resolveram não se casar e nem continuar no relacionamento que estavam. Se tornaram amigos. Mas o meu netinho, o Bruno, não saía da minha casa e o César implicava. Dizia que a criança tinha que viver com a mãe e que o menino era um furacão. E ele já não tinha mais paciência para as armações do netinho. Isso porque o meu marido só estava com 46 anos, hein? Mas como eu já conhecia o jeito dele, eu evitava várias coisas. Tudo para manter a santa paz dentro de casa. Nossa vida financeira era boa. Tínhamos a nossa própria casa. E quando o irmão do meu marido se separou, colocou a casa dele à venda e nós compramos. E ela era ao lado da nossa. Então vivíamos também do aluguel dessa casa. Meu marido era analista de dados e eu gerente de vendas. E eu nunca precisei de um tostão dele. Na verdade, o meu marido escondia o olerite dele para eu não saber quanto ele ganhava. E quando os meninos pediam algum dinheiro, ele virava de costas para ninguém saber quanto ele tinha na carteira. César era um muquirana de mão cheia e ele morria de medo de eu saber quanto ele tinha no banco. Bem diferente de mim, que não via problemas em falar para ele quanto eu ganhava e quanto eu tinha de economia. Confesso que eu achava ridículo o jeito dele. Mas fazer o quê? Já tinha me casado. Mas se eu soubesse que ele era daquele jeito, eu nunca que tinha me casado com ele mesmo gostando muito. Porque é horrível você estar com alguém que não confia em você. E por essas e outras, ele um dia me chamou para conversar. E assim, sem me preparar, ele simplesmente falou: Luciene, eu quero me separar. E estava pensando em ficar com a casa do lado. Vou morar nela e você fica aqui com os meninos. César não se importou com o que eu sentia por ele. O meu marido fez a escolha dele sozinho. Aproveitou que os nossos 2 filhos estavam em casa e já se abriu, falando que o nosso casamento tinha acabado e que ele iria se mudar para a casa ao lado. Como os nossos filhos nunca foram de se intrometerem, disseram: tá bom, se vocês estão felizes assim, pra gente está tudo bem. Mas o que ninguém sabia é que eu estava arrasada, triste, porque eu amava o meu marido
E não foi uma decisão em conjunto. Mas como ele estava decidido, pegou todos os pertences dele e se mudou no mesmo dia. E os nossos filhos ainda ajudaram ele. Nos dias que se seguiram, só via caminhão e mais caminhão chegando, com móveis novos. O César equipou toda a casa com móveis novos, coisa que ele nunca fez em casa, porque ele dizia que tudo em casa estava bom. E se eu dissesse que queria trocar a geladeira, era um escândalo. Só sei que todo dia ele aparecia com uma novidade. Depois dos móveis vieram as mudanças de roupas, frequência na academia, mandou instalar um som no carro, coisa que ele nunca foi fã, e passou a ouvir as músicas que os nossos filhos ouviam, e voltou a ser um mocinho. Até aí, eu achei até que foi bom, porque o César andava muito cri-cri, e depois da nossa separação, ele se renovou, era outro. Recebi amigos em casa, e a surpresa maior foi quando ele começou a sair com uma moça de 22 anos. Essa hora me doeu, porque o meu ex-marido não pensou em mim, não pensou nos meus sentimentos. E da minha casa, eu ouvia ele chamando a moça de amor. Aquilo era uma facada entrando na minha costela. E os meus filhos achavam engraçado o pai arrumar uma namorada praticamente da idade deles. E viviam comentando isso dentro de casa. E nem percebiam que eu estava ferida, machucada. Além do mais, o César nunca me chamou de amor e nunca gostou de fazer nada comigo. Tudo que eu ia fazer tinha que ser sozinha, porque ele dizia que não tinha tempo e que não gostava. E agora, com a novinha, ele gostava de tudo, até frequentar baile funk ele ia. Quando os meus filhos comentaram que viram o pai no baile cochilando, enquanto a namorada dele dançava com os amigos, eu achei o cúmulo. Como ele podia chegar naquele ponto? Mas a vida seguiu e o César fazia questão de me mostrar que estava feliz. Saía abraçado com o troféu dele pelas ruas. E eu tinha que ver aquilo e fingir que estava tudo bem. O César foi tão cara de pau que um dia ele apareceu no muro e me chamou. E eu fui ver o que ele queria. Daí, ele olhou para mim e falou: Luciene, tem a manha de fazer para mim um arrozinho? A minha namorada vai ficar aqui comigo o final de semana e eu gostaria de receber ela com esse mimo. Olha, nessa hora eu me irritei e mandei ele plantar bananeira e que se ele quisesse agradar a nega dele, ele que fosse para a internet, porque lá todo mundo ensina alguém a fazer alguma coisa. E deixei ele pendurado no muro com cara de paisagem. César nunca se importou em fazer nada para mim e nem para os nossos filhos. E agora estava lá todo babão e bobão por um par de pernas. César queria ser jovem, mas não passava de um homem ridículo que se esforçava para se manter à altura da mocinha. Eles ficaram juntos por 2 anos e da minha casa dava para ouvir toda a conversa deles. E eu ouvia ela falar: eu preciso do cartão para comprar isso, aquilo, eu quero dinheiro, eu quero um tênis novo. E o meu ex-marido promovia todos os luxos da moça. Nem parecia aquele pão duro que vivia dentro de casa. Para doer menos as coisas para mim, eu fui viver a minha vida. Voltei a sair com algumas amigas que também estavam no processo de separação. E gostei da vida de solteira.
eu não tinha mais tantas obrigações. Os meus filhos eram independentes, se viravam bem, e quando eu chegava do trabalho, já tinha até comida pronta. E a mudança do César para outra casa foi até mais tranquilo para mim. Porque antes eu tinha que me preocupar com tudo, porque ele não fazia nada. Era sentado no sofá o dia inteiro, me dando ordens tipo: faça uma maionese hoje, um frango assado amanhã, sobremesas aos montes, roupa bem lavada e passada. Eu era uma empregada para o meu marido e não sabia. E quando eu recebi a minha carta de alforria, eu comecei a sorrir para a vida e descobri que ela era muito mais do que aquelas migalhas de atenção de um homem que não estava nem aí para mim. Quando eu comecei a sair com as amigas, o César achou ruim, disse que eu seria falada, porque onde já se viu na minha idade chegar de madrugada? E eu respondia qual o problema da minha idade. E se você não sabe, eu sou mais nova do que você. E ele dizia: mas está bem acabada, viu? O César era desagradável. E mesmo vivendo a vida ao lado da moça, gostava de me provocar. Mas eu não dava ouvidos para ele. Um dia peguei um motorista de aplicativo. E no meio do caminho, a gente se deu super bem. Conversamos e ele me falou sobre a sua vida, que ele era separado e que estava sozinho há 2 anos. E criamos uma boa sintonia. Antes de eu descer do carro, ele me deu o cartãozinho dele e disse: quando você precisar, é só me chamar. E eu gostei do moço. Apesar dele ser 10 anos mais jovem do que eu achei ele super responsável. Mas não dei atenção, foi apenas uma conversa de um motorista e uma passageira. Mas como César achava que eu não interessava a ninguém, e isso ele falou na minha cara, bem na frente da novinha dele. Aquilo me doeu, e eu pensei: vamos ver quem está jogada às traças. Sinceramente, eu não tinha ninguém. E pelo que eu via, ninguém se interessava em mim, porque eu ia para os barzinhos com as amigas e nenhum homem chegava junto para puxar uma conversa. Então, eu até acreditei que eu estava no fim da linha mesmo. Mas para causar e mostrar que eu também não estava jogada, me lembrei do motorista de aplicativo. Liguei para ele e perguntei se ele me levaria a um determinado local. E ele respondeu que sim. Mas antes eu pedi uma gentileza. Antes dele desligar, eu falei: seu Rafael, o senhor pode, por gentileza, me pegar na porta da minha casa, mas fingir que está afim de mim? Na hora, o moço achou engraçado. Ele riu, uma risada tão gostosa que até eu ri. E depois ele perguntou o porquê disso, dona Luciene. E eu respondi: é porque o meu marido está pensando que ninguém se interessa em mim. Rafa foi super gente boa. E na hora que ele chegou para me pegar, o meu ex-marido estava lavando o carro dele na porta de casa. E eu vi quando ele parou e ficou nos observando. O motorista do aplicativo fez bem bonitinho. Quando eu saí no portão, ele veio até mim, pegou na minha mão e me deu um beijo no rosto. Eu confesso que estremeci, não sabia nem como me comportar direito. E o Rafa me perguntou bem baixinho: é esse cara aí? E eu discretamente respondi que sim. E para provocar o meu ex, ele falou bem alto: amor, como você está linda! Mesmo sabendo que era uma brincadeira, eu corei:
Nessa hora, eu me senti uma princesa e vi a cara de tacho que o César ficou. Depois que o Rafael deu partida e já estávamos na outra rua, a gente começou a rir. E ele disse: "Você é a primeira passageira que me pede isso." E eu gostei. Para falar a verdade, você é uma mulher muito interessante, viu? E eu te levaria a sério. Olhei para aquele moço e falei: "Ah, para! Não precisa exagerar, vai, Rafa. Você é muito gentil." E ele disse: "Eu tô falando sério." Rafael e eu nos tornamos amigos. Amigos de se falar por aplicativo, de trocar mensagens, de saber onde ele estava e qual passageiro ele tinha pego. E essa nossa interação foi fazendo eu me esquecer do meu ex-marido e não me incomodava mais ouvir ele e a novinha dele conversando. E ela usando todo o dinheiro que por anos ele escondeu de mim. E quando ele realmente acreditou que o Rafael era o meu namorado, o César veio falar comigo e dizer para mim vigiar, porque moço novo com mulher velha só servia para eles usarem como cartão de crédito. E eu respondi: "Então você é o cartão de crédito da sua novinha?" E o meu marido folgado me disse: "Comigo é diferente, eu sou homem." E eu, na lata, respondi: "E eu, mulher. E saiba que o Rafael não tira nada de mim, pelo contrário, ele me dá." César me xingou, falou que o moço só ia me usar. Ele falou tanta bobagem que naquele dia a gente brigou feio e eu proibi ele de entrar na minha casa e ficar especulando o que eu fazia ou deixava de fazer. Porque o César entrava dentro de casa para pegar comida para ele e para a namorada dele, o que eu achava um grande desaforo. Mas ele fazia isso quando eu saía, e quando eu voltava, as minhas panelas, estavam vazias. Eu proibi o traste do meu ex-marido de fazer aquilo novamente. Só sei que ele não conseguiu dar conta da namoradinha e acabaram terminando. E eu com o Rafael estávamos a todo vapor, mas tudo na amizade. Ele até disse que gostou de atuar e de causar ciúmes no meu ex. E quando eu chamei o Rafael para me levar para um determinado lugar, ele não quis cobrar a corrida. Disse que iria fazer aquilo com gosto, porque ele estava realmente gostando de mim. E que se eu o quisesse, aceitaria namorar comigo de verdade. Rafael me pediu em namoro e eu fiquei assim sem saber o que responder, porque eu não estava esperando aquele moço gato se interessar por mim. Mas o Rafa se interessou de verdade. E nesse mesmo tempo, o meu ex-marido veio me procurar. Pediu perdão e disse que queria voltar porque só eu entendia ele. Só eu sabia cuidar dele direito e que ele estava sentindo falta da atenção que eu tinha com ele. Falou tantas coisas que eu queria ser surda naquela hora. E ainda me disse que me perdoava por eu ter saído com um homem novinho e que não iria jogar na minha cara nada no futuro. Olhei bem para a cara dele e fiquei enojada, porque ele não estava nem aí para mim, não me via como mulher. Ele estava querendo uma empregada, uma mãe, e isso eu nunca mais queria ser para ele e nem para ninguém. Por isso eu falei para o César que não queria o perdão dele e muito menos voltar a conviver com uma pessoa desagradável e mal-humorada que ele era.
Meu ex ficou revoltado e falou que a gente tinha que chegar na velhice juntos, porque tínhamos feito um voto. Voto esse que o próprio quebrou. E quando o voto se quebra, não é igual nunca mais. Meus filhos falaram: mãe, não troca o certo pelo duvidoso. O pai é o certo. E esse moço a senhora nem conhece direito. E eu perguntei bem sério para eles: o pai de vocês é o certo? Mas não foi ele quem me trocou por outra, é? Seu pai sempre escondeu tudo de mim. Eu nunca soube quanto ele tinha no banco. E isso é certo para vocês? Então, por favor, não se intrometam na minha vida sentimental, porque eu nunca me intrometi na sua vida, Júnior, e muito menos na sua vida, Ives. Todos aqui, sempre fizeram as suas escolhas e eu nunca pitei o dedo. Até o pai de vocês fez a escolha e eu não vi nenhum irem lá aconselhá-los. Fizeram foi achar bonito ele desfilar com aquela garota na minha frente. Meus filhos, vocês nunca me perguntaram se estava doendo, se eu estava bem. Então, eu não quero que nenhum de vocês deem pitaco na minha vida. Júnior e Ives colocaram a viola no saco e nunca mais disseram nada para mim. Eu não voltei com o César por vários motivos e saber que ele só queria voltar para mim para não ficar sozinho na velhice foi o fim da picada. Dei uma chance para o Rafael e confesso que não me arrependi. Ele é meigo, carinhoso e me trata feito uma princesa. Não vê defeito em mim. Me apoia, incentiva e diz todos os dias que eu sou a mulher da vida dele. Estamos juntos há 8 anos e cada dia somos mais parceiros e amigos. E quem chega em casa primeiro faz o que precisa ser feito, assim sem peso, sem medida. Meus filhos continuam solteiros e o César tentando a sorte com a mulherada. Mas até agora ele não acertou com nenhuma. E as coisas boas que ele tinha, cada dia está se deteriorando. Meu ex não reforma a casa e o carro dele está horrível. E pelo visto, a economia dele já acabou. Não desejo nada de ruim para ele, porque quando a gente está bem, quer que todos estejam. Rafael e eu nos mudamos para outra cidade e estamos construindo um futuro juntos.